Meu nome é Natália Bennett. Tenho 38 anos. Em uma quinta-feira congelante, às 2h17 da manhã, minha irmã mais nova apareceu na entrada do meu apartamento segurando as chaves do meu SUV e pediu que eu assumisse a culpa por um crime que ela havia cometido. Um dos faróis estava quebrado, uma marca escura atravessava o para-choque dianteiro e uma fina mancha avermelhada percorria o capô. Ele surgiu do nada, ela sussurrou. Eu quase nem toquei nele. Então ela confessou que tinha fugido do local. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, nossa mãe entrou pela porta, segurou meus ombros e falou: só diga à polícia que era você quem estava dirigindo. Pouco depois, nosso pai chegou. Ele usou aquele tom calmo e autoritário que sempre adotava quando queria fazer algo imperdoável parecer uma escolha lógica. Sua irmã tem uma campanha pela frente, disse ele. Você não tem nada a perder. Eles ainda acreditavam que eu era a decepção da família. A filha rebelde que abandonou os planos deles, sumiu no mundo do serviço público e se recusou a justificar suas escolhas. Eles não sabiam que, 3 semanas antes, dentro de um tribunal federal, eu havia feito um juramento para aplicar a justiça sem medo, favoritismo ou influência familiar. Minha irmã olhou ao redor do meu apartamento simples, observou meu moletom antigo e sorriu. Quem acreditaria em você? Perguntou. Ela achava que o desprezo da nossa família tinha apagado tudo o que eu havia conquistado. Ela não fazia ideia de que o SUV já havia registrado a colisão, a conversa dentro do veículo e o caminho que ela percorreu depois de deixar uma pessoa ferida na rua. Antes do amanhecer, a mentira que minha família queria colocar sobre meus ombros revelaria quem eles realmente eram. Minha irmã se chamava Caroline Bennett. Durante quase toda a nossa vida, nossos pais a trataram como um investimento familiar. Aos 33 anos, ela concorria a uma vaga no Conselho Municipal de Denver com uma campanha baseada em responsabilidade, ruas mais seguras e liderança com integridade. O rosto dela estava em pontos de ônibus, panfletos de bairros e materiais da campanha. Naquela noite, ela evitou dirigir o veículo oficial porque ele estava coberto de logotipos. Nossa mãe, Diane, liderava diversas organizações comunitárias e apresentava Caroline como o futuro da política. Nosso pai, Richard, havia passado 25 anos aconselhando candidatos e acreditava que qualquer crise poderia ser controlada se a história certa fosse apresentada primeiro ao público. Na visão deles, Caroline era o futuro. Eu era o alerta do que não seguir. Eles diziam aos amigos que eu tinha abandonado a faculdade de Direito depois de uma briga com meu pai. A verdade era outra, eu havia mudado de instituição, me formado, trabalhado para um juiz federal, atuado como assistente de promotoria dos Estados Unidos e construído uma carreira que eles nunca fizeram questão de compreender. Sempre que eu tentava falar sobre meu trabalho, meu pai desviava a conversa para Caroline. Com o tempo, parei de tentar explicar. Caroline havia pegado meu SUV porque afirmou que um fotógrafo estava seguindo seus passos depois de uma recepção com apoiadores. Ela disse que precisava de um carro sem identificação para voltar para casa. Eu aceitei porque ela já tinha usado desculpas parecidas antes e porque uma parte antiga de mim ainda reagia quando ela dizia: por favor, Nath, eu preciso da minha irmã. Às 23h40, ela enviou uma mensagem dizendo que devolveria o carro pela manhã. Às 2h17, apareceu na minha porta com um cheiro de perfume, hortelã e vinho. Me conte exatamente o que aconteceu, eu disse. Eu já contei. Não. Você contou a versão que quer que todos repitam. A expressão assustada no rosto dela desapareceu. No lugar surgiu aquela postura fria e calculada que ela costumava usar durante entrevistas difíceis. Eu estava dirigindo pela fax, seguindo para o oeste, quando um homem entrou na pista de repente. O asfalto estava coberto de gelo e eu não consegui parar a tempo. Você ligou para o 911? Perguntei. Não. Você parou para ajudar? Caroline olhou para nossos pais antes de responder. Eu reduzi a velocidade. Eu vi quando ele se mexeu. E mesmo assim você foi embora. Nossa mãe apertou com força a bolsa que segurava. Essa conversa não está ajudando em nada. Isso não é uma simples conversa, respondi. Um homem foi atingido pelo meu veículo e ela o deixou para trás. Meu pai caminhou até a janela e observou a rua lá embaixo. O SUV está registrado no seu nome. Isso torna tudo mais simples. Você diz que estava dirigindo.
Nós contratamos um advogado e explicamos que foi um acidente causado pelas condições ruins da estrada. Fiquei olhando para ele sem acreditar. Vocês já prepararam uma história. Eu trabalho com crises há décadas, ele respondeu. Isso não é uma crise de campanha. Existe uma pessoa ferida envolvida. Caroline cruzou os braços. Você sempre transforma tudo em um drama. Tem sangue no meu carro. Minha mãe se aproximou e falou mais baixo, diminua a voz. Os vizinhos não precisam ouvir isso. Naquele momento, percebi algo que nunca esqueceria. A primeira preocupação dela não era a vítima, minha liberdade ou a segurança da própria filha. Era que alguém pudesse escutar. Meu celular vibrou em cima da mesa. Uma notificação de segurança do tribunal apareceu na tela. Movimento detectado. Sincronização da câmera do veículo concluída. Meu SUV tinha um sistema de colisão de fábrica, mas depois de ameaças relacionadas a um caso federal de crime organizado, a equipe de segurança judicial havia instalado câmeras criptografadas com armazenamento automático na nuvem. O sistema era ativado após impactos fortes ou mudanças repentinas de velocidade. Caroline não fazia ideia disso. Virei o celular com a tela para baixo enquanto meu pai continuava falando como se minha confissão já estivesse decidida. A polícia vai ver que o carro está no seu nome e vai considerar o histórico de conflitos que você teve conosco. Caroline vai dizer que veio até aqui depois que você ligou. Diane e eu confirmaremos que você estava abalada. Olhei para os dois. Vocês estão sugerindo que todos deem um depoimento falso em conjunto. Estamos protegendo a família, minha mãe respondeu. Não consegui esconder a indignação. Não. Vocês estão escolhendo qual pessoa da família pode ser sacrificada. Caroline revirou os olhos. Perguntei se ela havia bebido antes de dirigir. Meu pai respondeu por ela. Ela estava dentro do limite permitido. Como você sabe disso? Nós conhecemos Caroline. Eles conheciam a lista de apoiadores dela. Conheciam a imagem que ela precisava manter. Conheciam o melhor ângulo para uma fotografia. Mas não sabiam se ela estava alcoolizada quando deixou uma pessoa ferida no meio da estrada. Caroline se aproximou de mim. Você me deve isso. Eu devo o quê? Por ter ido embora. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Eu fiquei aqui. Participei dos jantares de vocês. Sorri para os amigos de vocês. Carreguei essa família enquanto você desaparecia. Ela acreditava que eu deveria compensá-la por tudo. Você acha que ser elogiada era um peso que eu precisava pagar? Perguntei. Você teve liberdade. Eu tive que carregar todas as expectativas. Por um instante, eu consegui entender de onde vinha o ressentimento dela. Mas então Caroline disse, o papai tem razão. Você não tem nenhuma reputação pública para proteger. Naquele momento, qualquer compaixão que eu ainda sentia desapareceu. Se a pessoa que você atingiu fosse alguém que nós amássemos, perguntei, você ainda chamaria isso de um simples erro? Ninguém respondeu. Às 3h12 da manhã, meu pai reuniu todos na sala de estar e começou a organizar uma estratégia como se estivesse conduzindo uma reunião de crise. Ele deu instruções para minha mãe ligar para o gerente da campanha de Caroline e dizer que ela havia passado mal depois da recepção com os apoiadores, alegando intoxicação alimentar. Depois, ordenou que Caroline apagasse qualquer mensagem mencionando o meu SUV. Em seguida, ele estendeu a mão na minha direção. Me dê seu celular. Por quê? Precisamos saber quais informações já estão circulando. Fiquei olhando para ele. Você quer esconder provas? O maxilar dele ficou tenso. Não use linguagem de tribunal comigo. Durante anos, ele havia tratado minha carreira no governo como se fosse apenas burocracia sem importância. Agora, ficava irritado com termos jurídicos que acreditava que eu não tinha direito de usar. Caroline começou a verificar as redes sociais. Não tem nada publicado ainda. Relatos de pessoas e páginas de notícias podem demorar um pouco, meu pai respondeu. O primeiro registro é o que importa. Minha mãe me encarou. Diga que você estava cansada. Diga que achou que tinha batido em uma lixeira e continuou dirigindo. Essa história parece mais convincente. Convincente para quem?
Para pessoas normais, Caroline respondeu. Meu celular vibrou novamente. A mensagem era de Marcos Reio, o agente de segurança judicial designado ao meu tribunal. Alerta automático de colisão recebido do seu veículo registrado às 1h41. Você está segura? Marcos havia ajudado a instalar aquele sistema depois que um associado de um réu havia fotografado minha residência. Respondi. Estou segura. O veículo estava emprestado. Preserve todas as imagens enviadas. Não acesse os arquivos sem autorização conforme o protocolo ou solicitação oficial de investigadores. A resposta chegou quase imediatamente. Confirmado. Bloqueio de preservação ativado. Guardei a mensagem sem contar a ninguém. Eu queria descobrir até onde minha família iria quando acreditasse que a verdade pertencia apenas a eles. O telefone da minha mãe tocou. Ela foi até a cozinha, mas meu apartamento era pequeno demais para esconder uma conversa. Não, ela está aqui conosco, ouvi ela dizer. Ela saiu do evento mais cedo. Sim, temos certeza. Então o tom dela mudou. Um vídeo? Quão nítido ele está? Todos ficaram em silêncio. Ela voltou para a sala pálida. Um voluntário da campanha ouviu que uma câmera de campainha registrou parte do acidente. A imagem está escura, mas o SUV parece ser o da Natália. Caroline olhou para mim. Seus vizinhos têm câmeras? Na maioria dos prédios, sim. Meu pai apontou para ela. Então Natália deve informar os danos antes que a polícia a procure. Uma denúncia voluntária fará parecer que ela está assumindo responsabilidade. O medo de Caroline rapidamente se transformou em raiva. Você disse que ninguém tinha visto. Eu disse que eu não tinha visto ninguém. Olhei diretamente para ela. O que você estava fazendo antes do impacto? Nada. Você estava mexendo no celular? Não. Estava acima da velocidade? Eu não sei. Você estava sozinha? Sim. Ela respondeu rápido demais. Anos analisando testemunhas haviam me ensinado uma coisa: respostas imediatas nem sempre significavam sinceridade. Às vezes, significavam apenas que alguém já tinha ensaiado a própria versão. Meu pai pegou um envelope e começou a escrever uma linha do tempo. Natália saiu às 1h15. O acidente aconteceu perto de 1h40. Ela entrou em pânico, dirigiu até em casa e ligou para Caroline. Ele escreveu a mentira como se fosse um fato. E, pela primeira vez naquela noite, eu tive certeza de que eles não estavam apenas tentando proteger Caroline. Eles estavam dispostos a destruir qualquer pessoa que ficasse no caminho dela. Você acabou de dizer que Caroline apareceu depois de saber do acidente, lembrei ao meu pai. Ele parou de escrever. Minha mãe olhou de um para o outro. Qual versão é melhor? Aquela pergunta me causou um arrepio. Eles não estavam tentando descobrir a verdade. Eles estavam ajustando a mentira até ela parecer convincente. Foi então que Caroline cometeu um erro. Evan disse que a rua estava vazia. O ambiente ficou completamente silencioso. Quem é Evan? Perguntei. Ninguém. Você acabou de dizer que estava sozinha. Eu me expressei mal. Meu pai se levantou imediatamente. Isso não é relevante. Se torna relevante quando 4 pessoas estão criando uma linha do tempo falsa. Os olhos de Caroline ficaram cheios de raiva. Pare de agir como se estivesse no controle. Eu estou no controle da decisão de não entregar minha vida pelas escolhas de vocês. O celular do meu pai vibrou. Ele olhou a tela. A vítima está viva. Por um instante, uma expressão de alívio apareceu no rosto de Caroline. Mas desapareceu rapidamente. Então isso não precisa virar um caso enorme. Olhei para ela sem acreditar. Um homem sobreviveu. E seu primeiro pensamento é que as consequências podem ser menores. Ela me encarou. Você não entende o que está em jogo. Eu entendo perfeitamente. Meu pai ficou entre nós. Natália, você vai ajudar sua irmã? Não. Minha mãe levou a mão à boca. Caroline se levantou devagar.
Então vou dizer à polícia que era você quem estava dirigindo. A ameaça saiu em um tom tranquilo, porque ela acreditava que falar com calma fazia uma mentira parecer verdadeira. Você vai afirmar conscientemente que eu era motorista? Você não pode provar que estou mentindo. Tem certeza disso? Pela primeira vez naquela noite, Caroline hesitou. Às 4h28, o gerente da campanha dela chegou. O nome dele era Evan Cross. E no momento em que o vi, entendi por que Caroline havia mentido dizendo que estava sozinha. Ele era bem apresentado, mas claramente nervoso. Era casado com a filha de um dos maiores apoiadores financeiros da campanha de Caroline. Havia uma marca vermelha na testa dele, e sua mão tremia enquanto tirava as luvas. O que ele está fazendo aqui? Perguntei. Caroline desviou o olhar. Ele está nos ajudando a controlar a situação. Evan olhou para as chaves do carro. Precisamos impedir que isso saia do controle. Então ele olhou para meu pai. Você estava no SUV. Caroline repetiu sua versão de que a rua estava vazia. Isso não prova nada, respondi. Ela se irritou. Evan respirou fundo. Eu estava no banco do passageiro. Caroline recebeu uma mensagem ameaçadora, então eu fui com ela para garantir que chegasse em segurança. Você tinha bebido? 2 drinks. Ele fez uma pausa. E Caroline? Ele não terminou. Meu pai interrompeu. Não estamos fazendo um interrogatório. Não. Vocês estão coordenando depoimentos. A expressão de Eva mudou. Diferente da minha família, ele entendeu exatamente a gravidade daquela frase. O que exatamente você faz para o governo? Ele perguntou. Caroline riu. Ela escreve relatórios. Eu escrevi relatórios, respondi. Também apresentei provas diante de grandes júris, interroguei testemunhas, negociei acordos de cooperação e defendi argumentos em audiências de sentença. Minha mãe franziu a testa. Por que está dizendo isso agora? Porque vocês estão me pedindo para cometer crimes enquanto acreditam que sou insignificante demais para perceber o que estão fazendo. Meu pai fez um gesto de desprezo. Ninguém está pedindo que você cometa um crime grave. Dar informações falsas às autoridades, obstruir uma investigação, manipular provas e combinar depoimentos não são pequenos problemas administrativos. Caroline se aproximou. Você acha que pode me dar sermão depois do que fez 8 anos atrás? Eu sabia exatamente do que ela estava falando. Durante o primeiro estágio político dela, Caroline usou meu nome em um contrato de aluguel depois de danificar um apartamento durante uma festa. Eu paguei os prejuízos porque ela prometeu que nosso pai destruiria o futuro dela se descobrisse a verdade. Na época, achei que estava protegendo minha irmã. Na realidade, ensinei ela que minha identidade estaria disponível sempre que a dela se tornasse inconveniente. Você me protegeu uma vez, ela disse. Pode fazer isso de novo. Aquilo foi dano material. Ninguém se machucou. Você mentiu. Sim. E foi errado. Meu pai aproveitou a oportunidade. Então sua moralidade também tem limites. Ela tem uma história, respondi. Eu sei como um pequeno acordo errado pode abrir espaço para o próximo. O rosto de Caroline ficou frio. Você ficou feliz em ajudar quando isso fazia você se sentir necessária. É isso que você acredita? Eu acredito que você precisa mais de nós do que nós precisamos de você. Ela fez uma pausa e sorriu. Você não tem marido. Não tem filhos. Não tem uma vida pública. Ninguém nesta cidade sabe quem você é. Meu pai tem contatos. Minha mãe tem influência na comunidade. Eu tenho apoiadores. Você acha mesmo que está em posição de nos enfrentar? Se todos nós dissermos que era você quem estava dirigindo, em quem você acha que a polícia vai acreditar? Evan olhou para Caroline, assustado. Caroline, pare. Mas ela já tinha decidido. Ela apontou para mim. Ela quer uma guerra? Então terá uma. Vamos dizer que Natália pegou o carro depois da recepção. Que ela estava alterada, talvez até bêbada, e perdeu o controle quando eu a confrontei. Minha mãe não rejeitou a ideia. Em vez disso, fez uma pergunta que mudou tudo.
Registrar o carro como roubado criaria algum problema? Naquele instante, eu parei de enxergar apenas familiares assustados. Eu estava diante de pessoas participando conscientemente de uma tentativa de me destruir. Caminhei em direção ao meu escritório. Meu pai veio atrás de mim. Você não vai ligar para ninguém. Ele tentou segurar meu braço. Eu apenas olhei para a mão dele até que ele a afastou. Então abri a porta. Atrás dela estava meu manto preto de magistrada. Na parede havia uma moldura com minha comissão judicial abaixo do selo do Tribunal Distrital dos Estados Unidos. Uma fotografia mostrava o momento em que eu prestava juramento ao lado do juiz-chefe. Sobre a mesa estava uma placa com meu nome. A Honorável Natália E. Bennett, juíza magistrada dos Estados Unidos. Ninguém disse uma palavra. Caroline se aproximou lentamente. O que é isso? Minha nomeação. Ela ficou parada. Você é juíza? Juíza magistrada federal. Minha mãe olhou para a fotografia. Você nunca contou isso para nós. Eu contei sobre minha audiência de confirmação. Meu pai desviou o olhar. Eu estava ocupado preparando Caroline para um debate. Eu mencionei minha cerimônia de posse. Fiz uma pausa. Você respondeu enviando fotos dos cartazes da campanha dela. Caroline olhou para o manto, depois para mim. Há quanto tempo? Fui nomeada há 3 meses e prestei juramento há 3 semanas. Evan se sentou, tentando processar a informação. Meu pai foi o primeiro a recuperar a postura. Então você entende a importância da discrição. Juízes lidam com situações delicadas. Minha posição não me permite apagar um crime. Mas ela dá credibilidade à sua palavra, ele respondeu. Use isso. Fiquei encarando meu próprio pai. Você quer que uma juíza federal apresente uma denúncia falsa? Eu quero proteger minha família. Não. Você quer influência sem responsabilidade. O choque de Caroline desapareceu e deu lugar a uma nova estratégia. Se isso vier a público, também pode prejudicar você. Ela se aproximou. As manchetes vão ligar uma juíza federal a um caso de atropelamento escondido. Isso é verdade. Ela sorriu levemente. Você pode perder seu cargo se eu disser que era você quem estava dirigindo. Eu não vou perder meu cargo por dizer a verdade. Abri o aplicativo de segurança no meu celular. Na tela apareceu o mapa do trajeto do SUV, o horário exato do impacto, os dados de velocidade, o status das câmeras e a confirmação de preservação dos arquivos. O veículo registrou a colisão. Todos ficaram em silêncio. Há vídeo externo, áudio interno, histórico de GPS, dados de frenagem e imagens dos 2 bancos dianteiros. Tudo foi enviado automaticamente. Olhei para Caroline. Os arquivos originais estão protegidos em um servidor de segurança judicial. A confiança dela desapareceu. Evan sussurrou. Áudio interno? Sim. Meu pai me encarou. Você sabia disso? Eu sabia que o sistema registrava impactos. Eu não sabia o que exatamente as gravações mostrariam. Ele ficou sem resposta. Você deixou todos nós conversarmos. Eu não obriguei ninguém a criar uma história falsa, apagar mensagens, me ameaçar ou discutir como colocar a culpa em mim. Minha mãe se sentou na ponta da minha mesa. Natália, por favor, não faça isso. Olhei para ela. Eu não fiz nada. Minha voz permaneceu calma. Caroline dirigiu. Eva estava no veículo. E todos vocês decidiram que minha vida era um escudo aceitável para proteger a dela. Pela primeira vez naquela noite, a voz de Caroline perdeu a força. Ela parecia pequena. O que acontece agora? Você contrata um advogado que represente você. Preserve todas as mensagens, conte a verdade e pare de tentar influenciar qualquer testemunha. E se eu me recusar? As provas continuarão existindo. Meu pai deu um passo à frente. Você destruiria sua própria irmã? Olhei para ele. Não. Eu estou impedindo que ela destrua outra pessoa e chame isso de lealdade. Às 8 da manhã, o homem ferido já havia sido identificado.
Seu nome era Samuel Ortiz, tinha 61 anos e trabalhava como supervisor de manutenção. Naquela noite, ele voltava para casa depois que seu ônibus foi cancelado por causa das condições perigosas das estradas congeladas. Ele sofreu uma fratura na perna, costelas quebradas e um ferimento na cabeça. Os médicos acreditavam que ele sobreviveria, mas ainda não sabiam se as lesões deixariam consequências permanentes. Enquanto a família de Samuel esperava no hospital por notícias, a minha ainda discutia como proteger a imagem política de Caroline. Foi nesse momento que qualquer dúvida que eu ainda tinha desapareceu. Caroline contratou uma advogada de defesa chamada Rebecca Shaw. Ela chegou pouco depois das 9, ouviu uma versão limitada dos acontecimentos e imediatamente ordenou que todos parassem de conversar. Ela instruiu Caroline e Eva a preservarem seus celulares e avisou meus pais que aquela conversa familiar poderia se tornar uma prova caso os investigadores descobrissem uma tentativa de encobrir os fatos. Meu pai se irritou. Era uma conversa privada de família. Rebecca permaneceu calma. Conversas privadas se tornam evidências quando envolvem ocultação de um crime. Caroline olhou para mim como se eu fosse a responsável por todas as consequências. Rebecca perguntou se a gravação do veículo já havia sido analisada. Não, respondi. Ela perguntou se eu liberaria o conteúdo. Expliquei que os arquivos estavam armazenados por meio do sistema de segurança judicial e que eu já havia informado os responsáveis pelo tribunal. Eu seguiria todos os procedimentos de preservação, buscaria orientação ética e evitaria usar meu cargo para interferir na investigação. Meu pai parecia furioso. Você transformou isso em um caso federal. Antes que eu respondesse, Rebecca falou. Sua filha usou um veículo protegido de uma juíza federal, acionou um sistema de segurança e, segundo as informações disponíveis, participou de uma tentativa de apresentar uma versão falsa dos fatos. A juíza Bennett está seguindo o procedimento correto. Ouvir meu título sendo dito em voz alta não me trouxe nenhuma satisfação. Apenas revelou o quanto eles haviam ignorado completamente quem eu era. Fomos para a casa dos meus pais porque Caroline tinha medo de ser fotografada entrando em um escritório de advocacia. O corredor estava cheio de troféus de debates, matérias sobre sua campanha e prêmios que ela havia recebido. A minha fotografia da faculdade de Direito havia desaparecido anos antes. Minha mãe disse que a moldura não combinava com a decoração da sala. Às 10h30, 2 investigadores chegaram. Rebecca explicou que Caroline se apresentaria voluntariamente, mas daria um depoimento completo seguindo a orientação jurídica. Eles nos separaram. A detetive Lena Alvarez conversou comigo no escritório do meu pai. Eu me identifiquei, informei minha posição judicial e deixei claro que não esperava nenhum tratamento especial por causa do meu cargo. Expliquei por que Caroline havia pegado o SUV, como ela retornou e o que tentou me convencer a fazer. Também forneci o contato da equipe de segurança judicial. Você sabia que ela tinha bebido? Perguntou a detetive. Não. Porque ela precisava do seu veículo. Ela disse que um fotógrafo estava seguindo a van da campanha. A detetive abriu uma pasta. Uma testemunha viu seu SUV próximo ao local da recepção dos apoiadores às 0h58. Ela continuou. Outra câmera registrou o veículo circulando a aproximadamente 58 km/h em uma área com limite de 35 km/h antes da colisão. Caroline havia me dito que o pedestre apareceu de repente. Mantive minha expressão controlada. Naquele momento, eu já sabia que a verdade estava começando a aparecer. Entendi, respondi. A detetive Alvarez continuou. Sua irmã entrou em contato com a polícia por telefone e sugeriu que talvez você tivesse pegado o veículo depois da recepção. Ali estava a confirmação que eu precisava. Mesmo depois de saber que os dados estavam preservados, Caroline ainda havia tentado me colocar no lugar de motorista. Quando ela fez essa declaração, perguntei. Por volta das 6h15. Ela disse diretamente que eu estava dirigindo? Ela afirmou que não tinha certeza, mas sugeriu que você tinha acesso ao veículo e poderia estar emocionalmente abalada. Enquanto a advogada dela organizava uma apresentação voluntária às autoridades, Caroline já estava criando uma versão alternativa dos fatos. Eu estava em casa, respondi. As câmeras do meu prédio, os registros do sistema de segurança e o controle de entrada vão confirmar isso. Já estamos solicitando esses registros, disse a detetive.
Depois da entrevista, encontrei meus pais na sala de jantar. Meu pai fechou a porta atrás dele. Você precisa corrigir isso. Corrigir o quê? A detetive acredita que Caroline tentou colocar a culpa em você de propósito. Porque ela tentou. Ela estava com medo. Ela estava calculando. Minha mãe apertou as mãos, nervosa. Os repórteres estão fazendo perguntas. A campanha descobriu que o veículo dela não ficou em casa durante a noite. Então ela deveria suspender a campanha. Meu pai me encarou. De jeito nenhum. Uma candidata que construiu sua imagem em segurança pública deixou uma pessoa ferida na rua e enganou as autoridades. Supostamente, ele respondeu rapidamente. Eu vi meu SUV. Eu ouvi a confissão dela. Minha mãe abaixou a voz. Você é irmã dela antes de ser juíza. Eu sou as duas coisas. Fiz uma pausa. Ser irmã dela não exige que eu seja desonesta. Meu pai começou a andar pela sala. Você sempre quis isso. Você nunca conseguiu competir com Caroline publicamente. Então agora está usando a lei para humilhá-la. Eu nunca soube que estávamos competindo. Você sabia o que ela representava para esta família? Sim. Ela era o investimento de vocês. Olhei para os dois. Eu era a garantia caso algo desse errado. Minha mãe começou a chorar. Nós achávamos que Caroline precisava de mais apoio porque carregava mais pressão. E vocês presumiram que eu não precisava de nada porque parei de pedir. Nós achávamos que você estava perdida. Fiquei em silêncio por um momento. Eu me formei entre os melhores da minha turma. Trabalhei em um tribunal federal. Processei casos de corrupção e me tornei juíza. Minha voz permaneceu firme. Vocês transformaram cada conquista que escolheram ignorar em uma prova de que eu não tinha conquistado nada. Meu pai manteve a expressão fechada. Agora você acha que esse cargo faz você ser melhor do que nós? Não. Olhei para ele. Esse cargo apenas me ensinou que títulos dizem pouco sobre uma pessoa. O que alguém faz quando a verdade se torna inconveniente revela tudo. Nesse momento, Caroline entrou na sala com os olhos vermelhos. Rebeca disse que a gravação pode acabar comigo. A gravação apenas vai mostrar o que aconteceu. Para mim, é a mesma coisa. Não é. Ela olhou para nossos pais. Digam a ela. Meu pai respirou fundo. A vítima está viva. Talvez uma indenização e um acordo possam evitar um dano público maior. Caroline se aproximou. Eu vou pedir desculpas e pagar as despesas médicas dele. Mas se essa gravação for divulgada, minha carreira acaba. Olhei para ela. Você ainda acredita que a prova é o problema? É a única coisa que prova que fui eu quem dirigiu. Você ligou para a polícia e sugeriu que eu era responsável. Eu disse que não tinha certeza. Você tinha? Ela perdeu a calma. Eu estava tentando ganhar tempo enquanto minha vida estava em risco. Então gritou. Você tem sua carreira de juíza. Você tem tudo. E agora que finalmente descobriu isso, acha que eu posso perder tudo? Por um instante, vi vergonha no rosto dela. Mas vergonha não era responsabilidade. E arrependimento não apaga uma escolha. O que você quer? Ela perguntou. Que você diga a verdade sem tentar negociar o quanto dela sua reputação consegue suportar? Naquela tarde, os investigadores analisaram as gravações junto com a equipe de segurança judicial. Eu não estava presente e não pedi acesso ao material. 2 horas depois, Rebeca informou que Caroline faria uma nova declaração corrigindo seu depoimento. A realidade registrada nas provas era muito pior do que ela havia contado. As imagens internas mostravam Caroline bebendo de um frasco metálico enquanto dirigia. Evan repetia várias vezes para ela diminuir a velocidade. No momento da colisão, Caroline estava olhando mensagens relacionadas à campanha quando o SUV atingiu Samuel Ortiz dentro de uma faixa de pedestre sinalizada. Depois do impacto, Evan gritou para ela parar e chamar uma ambulância. Ela parou cerca de meio quarteirão depois, olhou pelo retrovisor e disse: Se eu ficar aqui, a campanha acaba.
Então ela continuou dirigindo até um estacionamento, onde os dois analisaram os danos no veículo. Evan sugeriu chamar o serviço de emergência sem se identificar. Caroline recusou. Em vez disso, ligou para meu pai pelo sistema Viva Voz do carro. Essa conversa também havia sido gravada. Meu pai instruiu Caroline a não usar o próprio celular e disse para ela ir diretamente até meu apartamento, porque o SUV estava registrado no meu nome. Ele falou: a Natália não tem uma carreira pública visível. Podemos controlar o impacto colocando tudo sobre ela. Minha mãe entrou na ligação e disse que eu cooperaria depois que eles me lembrassem de tudo que a família havia feito por mim. Caroline perguntou: e se ela se recusar? Meu pai respondeu: então fazemos a recusa dela parecer culpa. Naquele momento, a investigação deixou de ser apenas sobre um acidente. Era sobre uma tentativa planejada de transformar uma pessoa inocente em proteção para outra. Os investigadores voltaram com mandados para recolher vários dispositivos. Meu pai argumentou que a ligação era uma conversa particular entre familiares. A detetive Alvarez respondeu: não existe privilégio familiar quando a conversa envolve possível ocultação de um crime. Minha mãe exigiu que eu interferisse. Você sabe como o sistema funciona, ela disse. Use isso. É exatamente por saber como ele funciona que eu não vou interferir. Os agentes recolheram o celular do meu pai, o tablet da minha mãe, o computador da campanha de Caroline e o telefone profissional de Evan. Evan já havia entregue o próprio aparelho e começou a negociar cooperação com os investigadores. Quando Caroline descobriu, chamou-o de traidor. Ele está tentando se proteger, eu disse. Ela me encarou. Ele mandou você parar. Fiz uma pausa. Ele está fazendo exatamente o que todos vocês esperavam que eu fizesse, se proteger. A diferença é que vocês nunca aceitaram que eu tivesse esse mesmo direito. Caroline prestou seu depoimento corrigido na delegacia. Eu aguardei em outra sala como testemunha enquanto o Conselho de Ética do Tribunal organizava uma transferência temporária dos meus processos. Mesmo sem ter cometido qualquer irregularidade, a transparência exigia distância para evitar qualquer aparência de influência sobre as autoridades locais. Pouco antes das 18 horas, a detetive Alvarez voltou. Sua irmã admitiu que estava dirigindo, que deixou o local e que forneceu informações enganosas. Ela fez uma pausa. Ela afirma que seu pai pressionou para que ela colocasse a culpa em você. Ele criou o plano, continuei. Mas ela escolheu seguir com ele. A detetive concordou. Exatamente. Perguntei sobre Samuel. Ele recuperou a consciência esta tarde. O alívio foi tão forte que precisei segurar a mesa. Ele se lembra do veículo indo embora, explicou a detetive. A família dele pediu privacidade. Eu entendo. Ela continuou. Existe outro ponto. Sua irmã afirmou que você instalou as câmeras para monitorá-la. Isso é mentira. A segurança judicial instalou o sistema depois de uma avaliação de ameaça. Os registros mostram que as câmeras já existiam antes de ela usar o veículo. Confirmamos isso, disse ela. Mesmo depois de admitir os fatos, Caroline ainda tentava fazer parecer que as provas contra ela eram suspeitas. Quando voltamos para a casa dos meus pais, havia jornalistas reunidos do outro lado da rua. A campanha de Caroline divulgou uma nota dizendo que ela estava suspendendo sua candidatura devido a um assunto pessoal sério. O advogado de Evan confirmou que ele era passageiro do veículo e afirmou que ele havia pedido que Caroline parasse. A situação já não podia mais ser controlada. Caroline observava as vans de televisão pela janela. Acabou, ela sussurrou. Meu pai começou a ligar para apoiadores. Minha mãe apagava fotografias das páginas das organizações que liderava. Nenhum dos dois mencionou Samuel Ortiz. Eu desliguei a televisão. Pela primeira vez naquela noite, o silêncio parecia mais honesto do que qualquer explicação que minha família tivesse tentado criar. Pare de tratar a exposição pública como se fosse o pior resultado possível. Caroline me encarou com raiva. Fácil para você dizer. Você escondeu sua vida até se tornar intocável. Eu não sou intocável. Respirei fundo antes de continuar. Meus processos foram transferidos hoje porque suas ações criaram uma questão ética.
Minha conduta será revisada e meu nome estará em todos os jornais. Olhei para ela. A diferença é que eu nunca construí minha identidade acreditando que as consequências só existiam para outras pessoas. Meu pai encerrou a ligação que estava fazendo. Caroline perdeu a campanha. Você está satisfeita? Isso não é vingança. Parece vingança. Vingança seria usar meu cargo para puni-la. Eu fiz o contrário. Eu me afastei e deixei as provas falarem por si. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Você poderia ter destruído a gravação. A sala inteira ficou quieta. Meu pai percebeu tarde demais o que havia acabado de sugerir. Você ainda está tentando entender por que eu não cometi outro crime para proteger vocês, respondi. Fiz uma pausa. Famílias protegem umas às outras. Famílias saudáveis protegem as pessoas do perigo. Olhei para todos. Esta família protegeu Caroline das consequências e decidiu que qualquer outra pessoa poderia ser sacrificada. Minha mãe se levantou. Não fale de nós como se fossemos criminosos. Vocês discutiram depoimentos falsos, apagamento de provas e uma forma de colocar a culpa em mim. Encarei os dois. Que palavra vocês preferem que eu use? Caroline cobriu os ouvidos. Pare. Não. Minha voz permaneceu firme. Você queria que eu carregasse esse peso. Agora vai ouvir exatamente o que tentou colocar sobre mim. Meu pai deu um passo na minha direção, mas parou quando percebeu os policiais próximos à entrada. Durante anos, vocês disseram que eu não tinha nada, falei. Mas isso aconteceu porque vocês nunca olharam de verdade. Olhei para meu pai. Hoje à noite, vocês usaram esse vazio que inventaram sobre mim para justificar me sacrificar. Minha carreira importava. Mas continuei. Mesmo que eu não tivesse cargo nenhum, nenhuma economia e ninguém esperando por mim, minha vida ainda não pertenceria a vocês. Caroline abaixou a cabeça. Eu sinto muito. Fiquei olhando para ela. Você sente muito por ter atingido aquele homem? Silêncio. Você sente muito por ter ido embora? Ela não respondeu. Você sente muito por ter tentado colocar a culpa em mim? Mais silêncio. Ou você só sente muito porque a gravação existe? Caroline não conseguiu responder. Na manhã seguinte, ela anunciou que estava deixando a disputa pelo Conselho Municipal. Mais tarde, os promotores apresentaram acusações relacionadas a deixar o local de um acidente com ferimentos graves, direção imprudente, declarações falsas às autoridades e violações envolvendo manipulação de evidências. O processo judicial levou meses, mas as consequências começaram imediatamente. Apoiadores exigiram reembolso das doações. Organizações comunitárias cancelaram eventos com ela. Líderes políticos começaram a se afastar. A imagem pública de Caroline não desmoronou apenas por causa do acidente. Ela caiu porque as gravações revelaram cada decisão que ela tomou depois da colisão. Evan fez um acordo de cooperação com os investigadores. Ele admitiu que havia bebido, mas não era quem dirigia. As autoridades confirmaram que ele pediu várias vezes para Caroline parar e chamar ajuda, embora tenha falhado ao não denunciar o ocorrido quando ela recusou. Ele perdeu sua posição na campanha e também enfrentou consequências próprias. Mas havia uma diferença importante entre ele e Caroline: depois que as provas apareceram, ele não continuou tentando me transformar na culpada. Meu pai também se tornou alvo de investigação por causa das instruções registradas na gravação e das tentativas de coordenar versões falsas dos acontecimentos. Durante toda a vida, ele tratou a verdade como algo que podia ser ajustado conforme a necessidade. Pela primeira vez, ele enfrentava um sistema que não se importava com o quanto sua voz era convincente. Antigos clientes encerraram contratos com ele, e sua associação profissional suspendeu sua participação. Minha mãe deixou 2 conselhos de organizações beneficentes depois que jornalistas revelaram o papel dela na tentativa de proteger a imagem de Caroline. No fim, eles descobriram algo que sempre tentaram ignorar. A verdade pode ser atrasada, escondida ou manipulada por algum tempo. Mas quando ela aparece, nenhuma reputação construída sobre uma mentira consegue permanecer intacta. Ela dizia aos parentes que eu havia traído a família ao permitir que um momento de desespero privado se transformasse em uma prova pública. Ela nunca dizia que Caroline havia atingido Samuel.
Em vez disso, dizia apenas que as gravações tinham vindo à tona. Ela nunca contava que tentaram me convencer a assumir a culpa. Dizia apenas que eu havia me recusado a ajudar. Mesmo depois de tudo, ela ainda não conseguia narrar os acontecimentos sem culpar quem decidiu não participar da mentira. Samuel passou várias semanas em recuperação. Por meio do advogado dele, enviei uma carta particular expressando meu pesar pelo fato de meu veículo ter estado envolvido no acidente e prometendo respeitar o pedido da família por privacidade. Eu não pedi perdão, porque aquele perdão não era meu para receber. Mais tarde, a filha de Samuel agradeceu às testemunhas e aos investigadores que ajudaram a preservar a verdade. Ela não mencionou meu nome, e eu fui grata por isso. Aquela história nunca deveria ser sobre uma juíza sendo elogiada por simplesmente cumprir seus deveres éticos. Era sobre um homem cuja vida quase foi tratada como menos importante do que uma campanha política. O tribunal realizou uma revisão completa de ética. Eu revelei todas as conversas, entreguei minhas mensagens com Marcos e me afastei de qualquer caso envolvendo órgãos relacionados à investigação. O juiz-chefe concluiu que minhas atitudes haviam sido corretas, mas lembrou que a confiança pública depende não apenas de justiça real, mas também de uma independência que possa ser claramente percebida. Depois que a revisão terminou, voltei ao tribunal. No meu primeiro dia de retorno, fiquei sozinha no meu gabinete e pensei naquela noite em que Caroline apareceu na minha porta. Minha família acreditava que meu cargo e minha toga seriam armas contra eles. Não eram. A coisa mais poderosa que eu possuía era a capacidade de dizer não antes de saber se alguém ficaria ao meu lado. Durante grande parte da minha vida, confundi resistência com lealdade. Eu acreditava que ser a irmã mais forte significava suportar críticas, resolver problemas e nunca pedir nada em troca. Cada vez que eu protegia Caroline das consequências, dizia a mim mesma que estava salvando nossa relação. Mas a verdade era outra. Eu estava ajudando a criar uma relação onde o futuro dela sempre valia mais do que os meus próprios limites. Meu silêncio não trouxe paz. Ele apenas ensinou que ela tinha permissão para continuar. 3 meses depois do acidente, Caroline me enviou uma carta. Ela falou sobre a pressão da campanha, o controle do nosso pai, a obsessão da nossa mãe pela imagem da família e o medo que havia guiado muitas das escolhas dela. Mas então admitiu algo mais importante. Ela confessou que sorriu quando perguntou quem acreditaria em mim porque queria que eu me sentisse pequena. Ela sabia que nossos pais haviam ignorado minhas conquistas e usado esse abandono como uma falsa prova de que eu não tinha valor. Quando descobriu que eu era juíza, sua primeira reação não foi orgulho. Foi raiva por perceber que eu havia construído uma vida que não dependia mais da aprovação dela. Ela admitiu que confundiu atenção com amor e proteção com o direito de controlar os outros. Li a carta 2 vezes e guardei em uma gaveta. Não fui visitá-la. Também não prometi uma reconciliação imediata. Perdão oferecido rápido demais pode se transformar em mais uma proteção contra a responsabilidade. Caroline precisava aprender a assumir as consequências sem receber imediatamente o conforto da pessoa que ela tentou sacrificar. Meus pais enviaram mensagens por meio de parentes. Minha mãe dizia que a família precisava se curar. Meu pai dizia que a humilhação pública já havia punido todos o suficiente. Mas nenhum dos dois pediu desculpas sem acrescentar uma justificativa para que eu os perdoasse. Enviei apenas uma resposta. Eu não vou participar de uma cura que exige que eu esqueça o que aconteceu. Podemos conversar novamente quando cada um de vocês assumir a própria responsabilidade sem culpar o medo, a política, a pressão ou a mim. Pela primeira vez em muitos anos, eu não estava tentando manter minha família unida. Eu estava apenas escolhendo não me abandonar para fazer isso. Até lá, pedi que não fossem à minha casa nem ao meu tribunal. Meu pai chamou isso de crueldade. Minha mãe disse que era frieza. Eu chamei de limite. 6 meses depois, Caroline aceitou um acordo judicial que incluía prisão, liberdade supervisionada, pagamento de indenização, serviço comunitário e uma longa restrição para dirigir. A carreira política dela chegou ao fim. Mas a sentença não curou os ferimentos de Samuel e nem restaurou a relação que tínhamos antes. A justiça raramente devolve às pessoas exatamente a vida que tinham antes de causar ou sofrer um dano. O objetivo dela é mostrar que escolhas têm consequências e que influência, dinheiro ou reputação nunca apagam responsabilidade.
Meu pai evitou as acusações mais graves, mas firmou um acordo relacionado à obstrução e declarações falsas. A reputação que ele levou décadas construindo nunca voltou a ser a mesma. Minha mãe não respondeu criminalmente pelo caso. Mesmo assim, as organizações que antes seguiam sua liderança sem questionar começaram a enxergar suas atitudes de outra forma. Para pessoas que sempre valorizaram mais a imagem do que a verdade, perder o controle da própria narrativa foi uma consequência impossível de ignorar. Vendi o SUV depois da investigação. Alguns objetos carregam lembranças mesmo depois de serem consertados. Também transferi minha nomeação judicial do escritório particular para a entrada da minha nova casa. Não fiz isso para impressionar visitantes. Fiz porque passei anos escondendo minhas conquistas para proteger o conforto de outras pessoas. Humildade nunca deveria significar apagar a si mesmo. A lição que aprendi foi simples. Lealdade cega não é amor. Lealdade sem responsabilidade apenas mantém ciclos destrutivos, não protege pessoas. Quando uma família pede que alguém entregue sua dignidade, sua liberdade ou sua verdade para que outra pessoa escape das consequências, isso não é união. É exploração disfarçada de sacrifício. A educação me ensinou a lei. A experiência me ensinou que limites também são uma forma de conhecimento. Eles mostram onde termina a compaixão e onde começa a destruição de si mesmo. Ter integridade não significa abandonar alguém quando essa pessoa erra. Significa se recusar a ajudá-la a transformar um erro em uma mentira. Às vezes, a maneira mais responsável de amar alguém é permitir que a realidade alcance essa pessoa sem tentar impedir o caminho. Minha família acreditava que eu não tinha nada a perder. Eles estavam errados. Eu tinha uma carreira, uma reputação, uma casa e um futuro. Mas mesmo que eu não tivesse nada disso, ainda existia algo que eles nunca tiveram o direito de tirar de mim. Minha consciência. O maior erro de Caroline foi acreditar que anos de favoritismo davam a ela mais credibilidade do que a irmã que nossa família sempre ignorou. Ela achava que poder vinha de campanhas, apoiadores, atenção pública e de pessoas dispostas a repetir sua versão. Mas ela descobriu que o verdadeiro poder pode ser muito mais silencioso. Às vezes, ele está em uma gravação protegida. Às vezes, está em uma prova preservada. Às vezes, está em uma única pessoa parada em uma sala cheia de gente, recusando-se a carregar uma mentira. Eu não derrotei minha irmã. A verdade fez isso. Eu apenas parei de protegê-la das consequências dela. Agora eu pergunto a você. Se estivesse no meu lugar, você protegeria sua irmã, protegeria a si mesmo ou protegeria a verdade? E qual preço estaria disposto a pagar por essa escolha?